Existe uma máquina que pesa mais de 100 toneladas. Ela é construída com um único propósito: puxar o peso equivalente ao de um navio inteiro, mas em terra. No entanto, toda esta força colossal depende de um único detalhe. Um defeito tão pequeno, mais fino que um fio de cabelo humano, que não pode ser visto a olho nu. Numa fábrica colossal, equipas de robôs e engenheiros procuram esta falha invisível. Se eles falharem, o resultado pode ser catastrófico. Como é que os seres humanos constroem monstros de aço com a precisão de um joalheiro? Esta é a história de como a engenharia pega em aço frio e bruto e o transforma no poder que move o mundo. Tudo começa com o aço, não em barras, mas em bobinas gigantescas. Rolos massivos de aço pesando toneladas são levantados por guindastes e desenrolados como se fossem papel, entrando em sistemas de corte automatizados. Mas as lâminas tradicionais não seriam suficientes para isto. A definição da forma vem do fogo concentrado. Laser CNC de alta potência disparam um feixe de luz focado. Este não é um laser comum. Ele atinge temperaturas que excedem os 6.000 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão. A essa temperatura, o laser não corta o aço. Ele o vaporiza instantaneamente, perfurando placas com até 1 polegada de espessura. O mais impressionante é o resultado. O corte que deixa para trás é tão incrivelmente suave e preciso que quase não requer qualquer tratamento adicional, como lixamento ou polimento. Manter este poder de corte tem um custo. Cada máquina de corte a laser consome entre 15 e 20 kW de potência. É o equivalente ao consumo de eletricidade de uma pequena oficina inteira, focado num único ponto mais fino que uma agulha. Num ambiente de produção em massa, um erro de programação ou um ligeiro desvio significa que uma placa de aço de vários metros é instantaneamente arruinada e enviada para a reciclagem. Depois que as peças são cortadas, elas são transferidas para prensas hidráulicas massivas. Aqui, forças de milhares de toneladas descem sobre o metal. Não é um martelo, é uma pressão lenta e esmagadora. Esta força incrível dobra o aço plano nas formas complexas que se tornarão o chassis, as paredes laterais ou as seções do tejadilho da locomotiva. Cada peça finalizada é então numerada, catalogada e colocada em transportadores, pronta para a fase mais crítica da construção, a unificação. Agora, estas milhares de peças de aço individuais devem tornar-se uma só. O processo acontece em oficinas gigantescas, com áreas que cobrem centenas de milhares de pés quadrados, o equivalente a vários campos de futebol. Placas de aço pesando vários milhares de libras cada são posicionadas em gabaritos de montagem especializados. Pense neles como moldes gigantes. Braçadeiras hidráulicas fixam cada peça exatamente de acordo com o projeto digital. Nada se pode mover, nem mesmo 1 milímetro. Quando tudo está seguro, os robôs assumem o controle. Começa um balé de braços robóticos. São máquinas de soldadura por arco automatizadas. Elas deslizam pelas junções designadas, criando costuras de metal fundido a temperaturas que ultrapassam os 5.000 graus Fahrenheit, ou 2.760 graus Celsius. Isto é crucial. A esta temperatura, a solda não está apenas a colar as peças, ela está a fundir as bordas das placas, tornando-as uma única peça de aço monolítica. É aqui que os engenheiros procuram aquela falha invisível mencionada no início. Sensores laser 3D e sistemas de ultrassom industrial examinam cada centímetro da estrutura. O ultrassom penetra no aço sólido, procurando por bolhas de ar ou fendas internas, falhas com menos de 1/100º de polegada. Esta é a espinha dorsal da locomotiva. Se a espinha dorsal falhar sob a tensão de puxar milhares de toneladas, tudo falha. As armações que passam nesta inspeção rigorosa, agora pesando mais de 100.000 libras, mais de 45.000 quilos, são levantadas por guindastes e transferidas para a próxima estação. Esta estrutura colossal, esta caixa de aço de 100.000 libras, é por enquanto estática. Ela precisa de pernas para se mover e para sobreviver à brutalidade dos trilhos. Começa a instalação dos bogies, ou truques, os conjuntos de rodas complexos que suportam toda a locomotiva. Mas, primeiro, as próprias rodas são inspecionadas com uma precisão quase inacreditável.
Cada conjunto de rodas é colocado numa plataforma de balanceamento. Sensores laser examinam a circunferência para verificar o arredondamento e o alinhamento. Os desvios não podem exceder alguns milésimos de polegada. Um erro maior, quase invisível a olho nu, faria com que o comboio, a alta velocidade, vibrasse tão violentamente que poderia literalmente desfazer-se. Na estrutura de aço soldada do truque, são montados amortecedores hidráulicos gigantes e molas helicoidais. Pense nisto como a suspensão de um carro de Fórmula 1, mas construída para suportar o peso de uma casa inteira e absorver os impactos constantes vindos dos trilhos. Os eixos das rodas são então pressionados firmemente nos rolamentos. Isto não é feito com parafusos. É usado um equipamento hidráulico pesado, que aplica uma força imensa. A união é tão perfeita e apertada que o eixo e o rolamento tornam-se funcionalmente uma peça única. Finalmente, os conjuntos de travões de disco massivos são instalados, prontos para controlar e parar uma massa de centenas de toneladas em movimento. A locomotiva tem agora uma armação e rodas, mas precisa de um coração para gerar energia e de um cérebro para a controlar. Muitos pensam que o motor diesel de uma locomotiva funciona como o de um caminhão, girando as rodas diretamente. Mas a verdade é muito mais inteligente e eficiente. No compartimento central, o motor diesel e o seu gerador, ou alternador, são cuidadosamente baixados e fixados. Este motor diesel é, na verdade, uma central elétrica móvel. A sua única função é queimar combustível para girar o alternador. É o alternador que transforma essa rotação em grandes quantidades de energia elétrica. Essa eletricidade é então enviada para os motores de tração, que estão alojados dentro dos próprios truques, junto às rodas. São estes motores elétricos que realmente fazem as rodas girar. É um sistema híbrido gigante. Mas como controlar tudo isto? É aí que entra o cérebro, o Sistema de Controlo e Monitorização do Comboio, ou TCMS. É o sistema nervoso da máquina. Esta rede complexa de computadores e sensores supervisiona milhares de sinais em simultâneo. Ele lê tudo: a temperatura do motor, a velocidade exata de cada roda, a energia a ser usada, quanto o maquinista está a travar, se uma porta está aberta. O cérebro sabe de tudo e faz milhares de microajustes por segundo para garantir que a locomotiva opera com máxima eficiência e segurança. A máquina está montada. O seu coração bate e o seu cérebro está online. Mas antes de ser autorizada a sair da fábrica, ela enfrenta o seu exame final, uma série de testes que os engenheiros chamam de punitivos. Primeiro, o teste estático. A locomotiva é ligada. Os engenheiros em terra verificam cada circuito. Luzes, travões, sinais, computadores. Tudo é ligado, verificado e testado no lugar, para garantir que não há erros elétricos. Se passar, segue-se o teste dinâmico. A locomotiva é conduzida para bancos de rolos maciços. O chão da fábrica treme quando os motores são ligados. A locomotiva está a correr a toda velocidade, mas sem sair do lugar. Os rolos debaixo das suas rodas estão a aplicar uma resistência imensa. Eles simulam o esforço de puxar 50 vagões carregados, ou mais, numa subida íngreme. O motor é levado ao limite absoluto durante horas, para garantir que não sobreaquece e que todos os sistemas funcionam sob pressão máxima. Uma vez aprovada, a máquina entra na área de acabamento. Ela precisa de uma armadura contra os elementos. A superfície de aço inteira é limpa por jato de areia de alta pressão. Este processo remove qualquer vestígio de ferrugem, óleo ou detritos, deixando o metal puro. Imediatamente, uma camada de primário anticorrosivo é aplicada. Este é o escudo. Depois, dentro de cabines de pintura seladas e com controle de umidade, robôs aplicam várias camadas de cor. Finalmente, um verniz transparente é aplicado por cima. É uma camada de sacrifício, desenhada para aguentar a chuva, a neve, o sol intenso e os detritos dos trilhos durante décadas, mantendo a pintura vibrante por baixo. A locomotiva está completa, numerada e com o seu logótipo a brilhar. Mas, por mais perfeita que seja, ela é inútil sem um caminho que possa suportar o seu peso. E essas vigas de aço maciças, os trilhos, têm a sua própria jornada de produção, não menos complexa. A viagem de um trilho começa nas profundezas da Terra, com milhares de toneladas de minério de ferro.
Em altos fornos e fornalhas de arco elétrico, o minério é fundido. As temperaturas atingem mais de 2.900 graus Fahrenheit, ou 1.600 graus Celsius. É mais quente que a lava de um vulcão ativo. A este calor, o ferro torna-se um líquido brilhante. Ligas cruciais como o manganês e o crômio são adicionadas neste momento. Pense neles como vitaminas para o aço. Eles não aumentam muito o volume, mas aumentam imensamente a força e a resistência ao desgaste. O aço fundido é então transferido para poços de imersão. São essencialmente piscinas de calor, mantidas a mais de 2.200 graus. O aço não pode arrefecer demasiado depressa, senão racha por dentro. Deste poço, os blocos de aço incandescentes, brilhando a vermelho vivo, entram na linha de laminagem. Eles passam por uma série de rolos de liga maciça, cada um pesando dezenas de toneladas. Pense num rolo de massa gigante. Os rolos espremem o aço quente, esticando e afinando, passando por laminadores de desbaste, intermediários e, finalmente, de acabamento. Com cada passagem, o aço é forçado a assumir o famoso perfil em I, a forma perfeita desenhada para suportar uma pressão imensa vinda de cima, enquanto se mantém estável na base. Jatos de água de alta pressão arrefecem a superfície para controlar a temperatura, enquanto o núcleo permanece maleável. O resultado são trilhos de aço perfeitos, com dezenas de metros de comprimento. E sabia disto? Como vimos, a maioria das locomotivas diesel que vê hoje são, na verdade, híbridos elétrico-diesel. O motor diesel gigante funciona apenas como um gerador massivo para alimentar os motores de tração elétricos que movem as rodas. E o propósito de tudo isto? Só nos Estados Unidos, o valor das mercadorias transportadas por comboio excede os 700 mil milhões de dólares todos os anos. Os trilhos não são apenas metal, são as artérias de aço da economia moderna. E, finalmente, o corte a laser, usado para criar a estrutura da locomotiva, é tão preciso, atingindo 6.000 graus, que o corte que deixa para trás é incrivelmente suave, quase sem necessidade de qualquer tratamento ou polimento adicional. Começamos esta jornada com uma falha, um defeito invisível, mais fino que um cabelo humano, procurado por robôs dentro de uma estrutura de aço. É por causa desta obsessão pela precisão, este controle de qualidade, levado ao extremo, que esta máquina de 100 toneladas pode fazer o seu trabalho. Puxar milhares de toneladas de carga, dia após dia, ano após ano. O processo de construção de uma locomotiva é uma cadeia fechada de operações, onde cada placa de aço, cada solda e cada circuito elétrico é rigorosamente controlado. O resultado não é apenas um meio de transporte, é a fundação da nossa indústria e a ligação vital da sociedade moderna. Por trás de cada comboio que passa, existe uma linha de produção imensa, onde a engenharia humana pegou em aço frio e bruto e o transformou no poder que literalmente move o mundo. Como pode o vidro comum e frágil, um material que se estilhaça num instante com um único golpe, servir de isolamento para tubulações que transportam nitrogênio líquido a menos 268 graus Celsius, ou menos 450 graus Fahrenheit? Este paradoxo tem um nome: vidro-espuma, uma substância literalmente mais dura que a pedra, completamente resistente ao fogo e à água, e que é quase inteiramente feita de lixo. O que antes pareciam cacos inúteis, agora inicia uma nova jornada. Neste vídeo, vamos explorar como o vidro descartado renasce como um material quase indestrutível. Vamos testemunhar a engenharia que transforma resíduos num escudo capaz de suportar um diferencial de temperatura de mais de 1.300 graus, desde o frio criogênico que congela o ar, até o calor extremo de 900 graus Fahrenheit. Esta é a história de como a fragilidade é forjada na força eterna da pedra. A jornada começa, não nas latas de lixo domésticas, mas na fonte do material mais puro. As fábricas dão prioridade absoluta aos resíduos de vidro industrial. Pense em painéis planos de construção, vidro automotivo e garrafas de manufatura, não na sua garrafa de cerveja misturada. A razão é simples: pureza. Estes materiais são muito mais consistentes e menos contaminados do que o vidro doméstico. A coleta acontece através de uma rede rigidamente conectada, ligando locais de demolição, fabricantes de vidro e centros de recuperação de materiais, formando uma cadeia de suprimentos de ciclo fechado.
Nas instalações de triagem, o material enfrenta sua primeira avaliação. Aqui, o vidro é separado por cor e pureza, principalmente em categorias claras, âmbar e verdes. Esta não é uma escolha estética. A classificação por cor afeta diretamente as reações químicas durante o processo de fusão. Sistemas automatizados equipados com sensores ópticos varrem continuamente a superfície do vidro. Eles detectam e ejetam materiais indesejados, como metais, cerâmicas, grés ou plásticos, com jatos de ar cronometrados ao milissegundo. Um PRT preciso e o contaminante desaparece da linha. Após esta triagem de alta tecnologia, os fragmentos aprovados passam por uma inspeção manual final, onde olhos treinados removem quaisquer contaminantes que as máquinas possam ter perdido. Graças a este processo meticuloso, o nível de pureza da matéria-prima atinge mais de 99,7%. Somente após passar nesta fase rigorosa é que estas peças, antes frágeis, estão prontas para a próxima transformação. Mas fragmentos, mesmo puros, são inúteis para criar a estrutura celular. Eles precisam ser reduzidos a pó, a uma fina granulação conhecida como cullet. Dependendo do tipo de vidro, o material é alimentado em moinhos de martelo ou moinhos de bolas. O moinho de martelo serve como o triturador primário, quebrando rapidamente folhas de vidro espessas através do impacto de lâminas rotativas de alta velocidade. É uma força bruta e controlada. Para lotes que exigem uma granularidade ainda mais fina, o vidro passa por um refinamento adicional num moinho de bolas. Aqui, milhares de esferas de aço rodam continuamente, moendo e polindo as partículas através da fricção. Este processo de estágio duplo produz cullet, que não é apenas uniforme em tamanho, mas também consistente em densidade, formando a fundação para a estrutura estável e de alta qualidade do vidro espuma que está por vir. O que era um monte de cacos quebrados é agora uma montanha de areia de vidro artificial, pronta para a calibração. Este pó parece perfeito, mas antes de enfrentar a fornalha, ele deve passar por um último teste, a inspeção e triagem automatizada. Este é um passo crítico para garantir que cada partícula de cullet atenda ao tamanho e pureza exatos antes da mistura. Numa esteira vibratória, peneiras multicamadas operam continuamente para separar as partículas por tamanho. O tamanho ideal do cullet para o vidro espuma varia entre 0,1 e 2,5 polegadas. Esta é uma faixa cuidadosamente calculada que garante uma fusão rápida e estável e uma formação de espuma uniforme dentro do forno. Após a triagem, o material passa por sensores ópticos e magnéticos, onde câmeras industriais e detectores de metais analisam cada fluxo de material. Estes sensores podem detectar até mesmo contaminantes microscópicos, como grés cerâmico ou fragmentos de metal com apenas alguns milésimos de polegada de largura. Em instalações modernas de vidro espuma, este sistema atinge até 99,9% de precisão, eliminando virtualmente quaisquer impurezas que possam afetar a estrutura de célula fechada do produto final. Finalmente, o cullet qualificado é transferido por transportadores fechados para silos de armazenamento, onde cada lote é rotulado e organizado. A partir daqui, o material está pronto para a fase de mistura, assegurando a precisão exata pela qual cada etapa do processo trabalhou meticulosamente para alcançar. Agora temos um pó de vidro perfeitamente puro, mas para ele inchar como uma espuma, ele precisa de um ingrediente secreto. O cullet é alimentado num misturador espiral industrial, juntamente com uma pequena quantidade de aditivos espumantes. Geralmente é pó de carbono, coque fino ou compostos inorgânicos ricos em enxofre. A proporção da mistura é a chave de tudo e é extremamente baixa. Tipicamente, os aditivos representam apenas cerca de 0,4 a 0,6% do peso total do vidro, menos de 1%. No entanto, esta pequena fração determina a densidade final do material, a sua porosidade e o seu desempenho como isolante térmico. Durante a fase de fusão, estes agentes espumantes decompõem-se e libertam dióxido de carbono, formando milhões de células de ar seladas dentro da massa de vidro fundido.
Para garantir a consistência, a mistura é lentamente agitada por pás helicoidais de baixa velocidade, que mantêm uma distribuição uniforme e controle de umidade. A mistura está pronta, mas antes de ser alimentada no fogo, ela precisa ser molhada. O pó de vidro misturado é alimentado num sistema de laminação úmida, uma fase de modelação crucial antes da secagem e queima. Em vez de ser laminado a seco, o material é espalhado numa camada fina e passado por rolos rotativos, parcialmente submersos em água. Esta película de água permite que a mistura se espalhe uniformemente, reduz a fricção e estabiliza a superfície, ao mesmo tempo que fornece a compressão necessária para atingir uma densidade uniforme. À medida que o material sai dos rolos, forma uma folha fina e estável, um tapete que retém umidade suficiente para manter as partículas de vidro juntas. Após a secagem, esta camada misturada é alimentada num forno contínuo. Este é um sistema selado capaz de manter temperaturas extremamente altas e controlar precisamente cada etapa da transformação do material. No interior, o processo ocorre a cerca de 1.650 a 1.800 graus Fahrenheit, ou 900 a 1.000 graus Celsius. É quente o suficiente para derreter o vidro, mas não tão quente que destrua a estrutura da espuma. À medida que a temperatura sobe, o pó de vidro amolece e funde-se numa massa viscosa e fundida. Ao mesmo tempo, os agentes espumantes como o carbono começam a decompor-se, libertando gás dióxido de carbono. Estas bolhas de gás ficam presas dentro do vidro amolecido, formando milhões de células de ar fechadas. Esta é a estrutura distinta que confere ao vidro espuma o seu isolamento térmico e propriedades de impermeabilização. A taxa de aquecimento é controlada com extrema precisão. Se aumentar muito rapidamente, o gás escapa. Se for muito lento, a estrutura da espuma colapsa. No momento em que sai do forno, o bloco de vidro espuma está totalmente formado. É leve, mas sólido, com uma densidade de cerca de 8 a 15 libras por pé cúbico, muito mais leve que o betão, mas com uma resistência à compressão e estabilidade notáveis. É nesta fase que o vidro, outrora frágil, renasce como uma forma quase eterna de pedra artificial. Quando sai do forno, o vidro espuma não é produzido como peças individuais, mas como um bloco contínuo, uma grande laje que se estende por várias dezenas de metros de comprimento. Nesta fase, o material arrefeceu ligeiramente e a sua estrutura celular estabilizou. No entanto, permanece quebradiço, como o vidro. Para atingir as dimensões finais do produto, a fábrica avança para uma etapa conhecida como breakout, ou fratura controlada. A laje inteira é colocada numa esteira vibratória, equipada com rolos descentrados que geram uma vibração torsional e mecânica precisamente calculada, tipicamente entre 20 e 40 Hz. Nenhuma lâmina, serra ou cortador é usado. Sob este movimento, o vidro espuma racha naturalmente ao longo das linhas de tensão internas, formadas durante a fusão e o arrefecimento. Estas linhas são intencionalmente projetadas através do controle da espessura, direção do fluxo de ar e temperatura do forno, permitindo que o bloco se separe de forma limpa ao longo de grelhas pré-definidas. Este método sem contato preserva a integridade da estrutura de célula fechada e evita o colapso das bolhas. Cada fratura deixa uma superfície natural, ligeiramente áspera, que melhora a adesão mecânica quando os painéis são posteriormente colados. Os blocos fraturados são então recolhidos e alimentados através de um sistema de dimensionamento automatizado, que classifica as peças por espessura e densidade. Fragmentos mais pequenos ou arestas irregulares não são descartados. Em vez disso, são reciclados de volta para as linhas de moagem e mistura, permitindo quase 100% de reutilização do material. Na indústria do vidro espuma, a quebra é muito mais do que apenas dividir uma laje. É o momento em que uma substância outrora frágil se torna um produto acabado. Depois de fraturado em blocos de tamanho padrão, este pedra artificial é transferida diretamente para a linha de embalagem automatizada. As esteiras transportadoras carregam os blocos para um funil de dosagem, onde são dispensados diretamente em sacos de polietileno especializados, projetados para resistir à umidade e à radiação ultravioleta.
Cada saco é cheio até um peso fixo, tipicamente entre 15 e 30 libras, e depois selado a quente. A partir daí, estes blocos de espuma de pedra, nascidos de vidro reciclado, continuam a sua jornada, levando a força de materiais sustentáveis para projetos de construção em todo o mundo. Em aplicações industriais, o vidro-espuma é usado como camada de isolamento para telhados planos, pisos de caves, paredes exteriores e tanques de armazenamento. E aqui ele cumpre o seu destino. A sua capacidade de resistir a temperaturas de menos 450 graus Fahrenheit até mais de 900 graus Fahrenheit torna-o ideal. Com uma resistência à compressão superior a 100 libras por polegada quadrada, pode ser instalado sob pisos de fábrica ou fundações de maquinaria pesada, sem deformação. Graças à sua estrutura de células totalmente fechadas, o material é completamente inerte. É impermeável à água e ao vapor, o que o torna imune a mofo e micro-organismos. É tão leve que flutua, mas permanece duro como pedra. E resiste a solventes, ácidos e a maioria dos produtos químicos. Desde instalações de armazenamento a frio e centrais elétricas, até arranha-céus imponentes. O vidro-espuma é mais do que apenas um material isolante, é um escudo sustentável. Começamos com uma pergunta: como pode o vidro frágil suportar o frio extremo do nitrogênio líquido? A resposta está nas milhões de células de ar seladas, criadas a partir de resíduos reciclados. Atrás de cada bloco de vidro-espuma está a prova de como a humanidade pode transformar resíduos em tecnologia. Não é apenas um produto de reciclagem, mas um símbolo de engenharia de precisão e pensamento sustentável, onde a ciência dos materiais encontra o espírito de conservação de recursos. O seu verdadeiro valor vai além do desempenho, reside na mensagem que transporta, que não há limites para a renovação quando somos suficientemente sábios para ver potencial no que foi descartado. O vidro-espuma lembra-nos que a sustentabilidade não começa com o futuro. Começa com a forma como reinventamos o presente. A prova de como a humanidade pode transformar uma das substâncias mais frágeis do planeta na força duradoura da pedra. Olhe para o chão da sua casa. Ele parece madeira, parece sólido, mas há uma grande chance de ser uma ilusão de engenharia de alta tecnologia. Todos os anos, o mundo produz mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de piso laminado. São 120 milhões de metros quadrados. É o suficiente para cobrir totalmente a cidade de Paris, com ruas e tudo. Mas o fato mais chocante não é a escala, é a origem. Este produto que definimos como piso de madeira não é feito de árvores nobres, pelo menos não da forma que você imagina. Mais de 80% da sua composição vem de resíduos, serragem, lascas, móveis velhos e paletes descartados. Então, como a indústria transforma lixo em algo tão elegante, tão forte e tão preciso, que confiamos nele para ser a base das nossas vidas? Qual é o segredo para transformar poeira em uma placa sólida como rocha? E o que acontece se essa ilusão falhar? Esta é a jornada da poeira até a perfeição, um processo onde cada etapa é uma batalha contra o caos. A jornada não começa em uma floresta serena, mas em um ambiente de caos industrial. Ouve-se o barulho de caminhões basculantes descarregando montanhas de resíduos de madeira, pedaços de pinho, aparas de eucalipto, sobras de serrarias e os restos de móveis antigos que já viveram uma vida inteira. Este é o tesouro da indústria de laminados, mas antes que essa matéria-prima possa ser renascida, ela precisa ser purificada. O desafio é imenso. Escondidos nesta mistura estão os inimigos do processo: pregos, parafusos, grampos de metal, resíduos de tinta e cola. Um único prego que passe despercebido pode destruir uma lâmina de moinho de milhões de dólares. Por isso, a primeira etapa é uma caça ao tesouro magnética. O material passa por esteiras sob poderosos eletroimãs que arrancam violentamente qualquer vestígio de metal. Depois, sensores ópticos procuram por resíduos de tinta e plástico, que são soprados para fora da linha por jatos de ar comprimido. O que resta é madeira, mas ela ainda está úmida e irregular. O próximo inimigo é a água. A madeira limpa entra em enormes secadores rotativos.
Aqui, ela é aquecida a uma temperatura controlada entre 210 e 250 graus Fahrenheit. O objetivo não é queimar, mas evaporar a umidade até um nível ideal e exato. Se a madeira ficar muito seca, ela se tornará quebradiça. Se ficar muito úmida, criará bolsões de vapor na prensa, arruinando a placa. Após a secagem, as lascas são enviadas para o moinho refinador. Isto não é um simples triturador. É uma máquina de alta pressão que desfia a madeira, separando-a em suas fibras constituintes. O resultado é uma pluma macia, quase como algodão, de fibras de madeira puras e secas. O caos inicial foi transformado na matéria-prima perfeita. Temos as fibras, mas elas são leves e soltas. Como transformar este algodão de madeira em um núcleo denso e estrutural que possa suportar o peso de um piano ou décadas de passos? A resposta é a química e a força bruta. As fibras secas são transportadas pneumaticamente para uma câmara de mistura. Lá, elas são pulverizadas com uma névoa fina de resina sintética e aditivos resistentes à umidade. Esta resina é a cola que manterá tudo unido, mas também é a fonte de um dos maiores desafios da indústria, ao qual voltaremos. Cada fibra é uniformemente revestida. Esta mistura agora pegajosa é espalhada em uma linha de esteira contínua, formando um tapete perfeitamente nivelado. A espessura deste tapete é controlada por sensores a laser para garantir que não haja pontos fracos. Então, o tapete entra no coração da fábrica, a prensa contínua. Esta não é uma prensa comum. É um monstro de aço com vários metros de comprimento, um rio de metal aquecido. O tapete de fibras entra fofo de um lado e é submetido a duas forças simultaneamente, um calor intenso de 392 graus Fahrenheit, 200 graus Celsius, e uma pressão esmagadora de centenas de toneladas. Dentro da prensa, a física assume o controle. O calor derrete a resina, transformando-a em um adesivo poderoso. A pressão comprime as fibras, expulsando todo o ar e forçando-as a se entrelaçarem em uma matriz incrivelmente densa. O que emerge do outro lado não é mais madeira, é um novo material, um painel de fibra de alta densidade, ou HDF. É mais estável que a madeira maciça, pois não tem grãos para torcer ou empenar. É denso como pedra, mas feito de poeira. O painel quente é então resfriado gradualmente para estabilizar sua forma antes de ser cortado em placas mestras. Criamos o núcleo. É uma obra-prima da engenharia estrutural, mas sejamos honestos, é feio. É um painel marrom sem vida. Agora, a indústria deve realizar seu maior truque, a grande ilusão. É hora de dar a este núcleo uma alma, um rosto. É aqui que a estética encontra a engenharia de precisão. O que vemos como madeira é, na verdade, uma fotografia, mas não uma foto qualquer. É uma imagem de alta resolução, reproduzida com uma precisão medida em milésimos de milímetro. Em cilindros de metal gravados, os padrões dos veios naturais da madeira são replicados com uma fidelidade impressionante. Rolos de papel decorativo especial passam por esses cilindros, recebendo a impressão com tintas especiais resistentes ao calor. O papel impresso, agora parecendo carvalho ou nogueira, mergulha em um banho de resina melamínica. Este processo é chamado de impregnação. A resina satura o papel, dando-lhe flexibilidade, mas o mais importante, transformando-o em uma camada que se fundirá ao núcleo HDF sob calor. Em linhas de produção mais avançadas, a tecnologia é ainda mais futurista. Impressoras a jato de tinta digitais, equipadas com cabeças de impressão piezoelétricas, disparam gotículas microscópicas de tinta UV diretamente sobre a superfície do HDF. Lâmpadas LED UV curam instantaneamente a tinta, criando texturas tridimensionais vívidas, com profundidade e reflexo que são quase impossíveis de distinguir da madeira real. A ilusão está quase completa. Temos um núcleo de pedra feito de poeira e uma pele fotográfica bonita e impregnada de resina. Mas esta beleza é frágil. Para resistir a arranhões de chaves, garras de animais de estimação ou ao simples arrastar de uma cadeira, ela precisa de uma armadura. E a indústria criou uma armadura transparente. A linha de produção agora move-se para o revestimento de superfície. Roletes de alta precisão aplicam uniformemente uma solução líquida sobre o papel decorativo.
Esta solução contém óxido de alumínio. Para quem não conhece, o óxido de alumínio é o mesmo mineral que compõe os rubis e as safiras. Estamos literalmente aplicando uma camada de safira líquida. Lâmpadas UV de alta intensidade curam este revestimento instantaneamente, endurecendo em um escudo protetor sem alterar a cor por baixo. Agora é hora de montar o sanduíche final. Sistemas robóticos entram em ação, empilhando as camadas com uma precisão que nenhum humano poderia igualar. A ordem é crítica. Na base, uma camada de papel craft, conhecida como camada de equilíbrio. Sua função é crucial. Ela aplica uma contrapressão para evitar que a placa se curve ou empene com o tempo. Em seguida, vem o núcleo HDF que criamos. Acima dele, a folha decorativa impregnada de melamina. E no topo, a camada de proteção de óxido de alumínio. Esta pilha de 4 camadas é perfeitamente alinhada por câmeras industriais. Um sistema de vácuo remove qualquer bolsa de ar antes que o sanduíche entre na prensa de laminação hidráulica. Aqui, as apostas são altas. Temperaturas de até 430 graus Fahrenheit e uma pressão de até 570 libras por polegada quadrada são aplicadas. Este calor reativa a resina de melamina em todas as camadas, fundindo-as permanentemente em uma única placa sólida, sem usar cola. O resultado é uma placa blindada, estável e bonita. A transformação de poeira em uma placa blindada está completa, mas ainda temos uma folha gigante de vários metros. Como ela se torna as tábuas que podemos comprar na loja e instalar com um simples clique? A resposta é a precisão mecânica levada ao extremo. As grandes placas laminadas entram agora na fase de corte e perfilagem. Serras longitudinais e transversais, guiadas por sensores a laser, cortam as placas em tábuas de tamanho padrão. Mas a verdadeira genialidade, o coração da conveniência do laminado, está sendo esculpida nas bordas. As tábuas passam por roteadores CNC de eixo duplo. Dentro deles, fresas com ponta de diamante, e tem que ser diamante, pois o HDF é tão denso e abrasivo que desgastaria ferramentas de aço em minutos. Giram a dezenas de milhares de rotações por minuto. Elas não estão apenas cortando, estão esculpindo o intrincado perfil de encaixe click-lock. As apostas aqui são microscópicas. Um desvio menor que a largura de um cabelo humano, uma fração de milímetro, e o encaixe falhará. A tábua inteira será rejeitada. Todo o processo é guiado por sensores ópticos e sistemas de calibração automática que ajustam as fresas em tempo real. Em algumas fábricas, estações de teste robóticas pegam tábuas aleatórias da linha e as encaixam, verificando o ajuste com uma precisão que nossos sentidos não podem perceber. É aqui, no zunido agudo de uma fresa de diamante, que a engenharia de precisão define o conforto e a facilidade de instalação em nossas casas. A tábua está pronta. Ela é uma peça de engenharia quase perfeita, mas quase não é o suficiente. Antes que qualquer tábua receba o selo de aprovação, ela deve passar por uma série de testes brutais, uma verdadeira pista de obstáculos industrial. Primeiro, a inspeção visual, mas não com olhos humanos. Um conjunto de câmeras de alta resolução varre cada centímetro quadrado da superfície, procurando por imperfeições microscópicas. Pequenos arranhões, bolhas ou inconsistências sutis na cor impressa. Medidores a laser medem a espessura exata da tábua, garantindo que o desvio nunca exceda a tolerância permitida. Sensores de umidade verificam a estabilidade do núcleo HDF. Em seguida, amostras aleatórias são levadas para o teste de tortura. O teste de abrasão. Almofadas de lixa rotativas esfregam a superfície continuamente, milhares de vezes, simulando anos de uso pesado. O teste de água. Outras tábuas são submersas em água ou dobradas sob condições extremas de temperatura e umidade. O objetivo é ver se o núcleo incha ou se as bordas delaminam. Qualquer produto que falhe em qualquer um desses testes é imediatamente rejeitado e descartado. O que você compra na loja não é apenas uma tábua, é um sobrevivente. A tábua que sobreviveu é um triunfo. Mas, por anos, a indústria do laminado teve um esqueleto no armário que não podemos ignorar. Uma das preocupações mais sérias era a emissão de formaldeído.
Este gás incolor era liberado lentamente pelas resinas de melamina usadas para unir o núcleo HDF. Em gerações mais antigas de laminado, as concentrações podiam exceder os limites seguros, levantando sérias preocupações sobre a qualidade do ar interno. A indústria foi forçada a evoluir. Hoje, a maioria dos fabricantes modernos adere a regulamentações globais extremamente rigorosas, como a CARB Fase 2 nos Estados Unidos e os padrões E1 na Europa. Eles substituíram os adesivos tradicionais por resinas de baixa emissão ou até mesmo por resinas de base biológica derivadas de fontes naturais. A durabilidade também é um debate. O laminado é incrivelmente forte, mas ao contrário da madeira maciça, não pode ser lixado ou restaurado quando se desgasta. E sua composição multicamada, esse sanduíche perfeito, torna a reciclagem completa um enorme desafio, mas a engenharia não para. Químicos estão desenvolvendo novos aglutinantes naturais à base de lignina e técnicas de separação avançadas que podem, um dia, delaminar cada camada para reutilização. E assim completamos o ciclo. Mais de 1,3 bilhão de pés quadrados de uma ilusão de engenharia. A indústria olhou para o lixo, para a poeira, as aparas e os móveis velhos e viu uma oportunidade. Eles pegaram esse caos, o purificaram e o esmagaram em um núcleo denso como pedra. Eles deram a ele um rosto, uma fotografia de alta resolução de uma árvore. Eles o blindaram com uma armadura de óxido de alumínio, o mesmo material das safiras. E o esculpiram com a precisão de um diamante, criando um quebra-cabeça mecânico que qualquer um pode montar. O resultado não é uma imitação de madeira. É um testemunho da engenhosidade humana. É a prova de que, através da química, da mecânica e da estética, podemos pegar o que foi descartado e transformar não apenas em algo bonito, mas em algo fundamentalmente novo. Todos os anos, a América destrói o suficiente de estradas velhas para dar a volta ao planeta várias vezes. 100 milhões de toneladas de asfalto gretado, gasto e partido. Para onde vai tudo isto? Um aterro sanitário gigante? Uma montanha de lixo industrial que ficará para sempre como uma cicatriz na paisagem? Não, a resposta é muito mais inteligente e está escondida debaixo dos nossos pés. Quase 100% deste material não é lixo, é matéria-prima. Mas o verdadeiro segredo desta incrível transformação não está apenas na estrada velha. Está nisto: milhões e milhões de pneus velhos, arrancados de carros e caminhões. Como é que os engenheiros usam fogo intenso, pressão extrema e temperaturas mais frias que o Ártico para transformar este caos de borracha, gasta e pedras partidas num tapete de asfalto perfeitamente novo? Esta é a história de como a engenharia transforma o fim num novo começo. Tudo começa com o fim de uma vida. Em média, uma estrada de asfalto foi concebida para durar entre 10 e 15 anos. Imagine o peso de milhões de carros, caminhões e autocarros dia após dia. Imagine o ataque implacável do sol, da chuva e do gelo. O asfalto envelhece. O cimento preto que une tudo, o betume, perde a sua flexibilidade. Torna-se rígido, frágil. A estrada começa a gretar. A estrada começa a morrer. Quando remendar já não funciona, começa a fase 1 da renovação. Mas isto não é uma demolição caótica, é uma cirurgia industrial. Primeiro, equipas especializadas usam serras rodoviárias. As suas lâminas, incrustadas com diamantes industriais ou carboneto, cortam o pavimento como um bisturi. Elas criam linhas de fronteira precisas, a uma profundidade de 2 a 4 polegadas. Isto impede que a fratura se espalhe para o asfalto que ainda está bom. É um corte limpo. Depois da precisão cirúrgica, vem a força bruta controlada. Martelos pneumáticos gigantes entram em ação. Alimentados por 80 a 100 psi de pressão de ar, eles desferem milhares de golpes por minuto. Ouve-se o som ensurdecedor do metal a atingir a pedra. Esta força é suficiente para partir as lajes mais espessas, mas calibrada para não destruir a fundação por baixo. O asfalto velho é separado, pedaço a pedaço. Finalmente, as pás carregadoras avançam. Com uma facilidade que parece impossível, elas levantam o material partido. Cada balde pode recolher entre 200 a 400 libras de asfalto de uma só vez.
Em poucas horas, dezenas de toneladas são carregadas em caminhões. E aqui está um detalhe crucial. Cada caminhão é pesado. Recebe um número de lote e a sua zona de escavação é registrada. Isto já não é lixo, tem rastreabilidade. É agora um recurso valioso, conhecido na indústria como RAP, pavimento asfáltico recuperado. Mas nesta forma, ainda é inútil. Tem de ser levado para a fábrica para ser totalmente desconstruído. Na central de reciclagem, os caminhões despejam a sua carga de RAP em enormes tremonhas de alimentação. O material é agora uma mistura caótica de lajes gigantes, pedras pequenas, pó e, por vezes, lixo. O primeiro passo é a triagem. O RAP move-se ao longo de um tapete vibratório. A vibração separa a terra solta e os detritos mais finos, que caem através de uma grelha. Depois, o RAP passa por baixo de um predador industrial, um eletroímã maciço. Suspenso sobre o tapete, este ímã tem uma força incrível. Arranca instantaneamente qualquer sucata de metal escondida no material. Pregos, parafusos, pedaços de vergalhão, qualquer coisa magnética é puxada e descartada. O metal pode destruir as máquinas seguintes. Agora, o RAP limpo dirige-se para o coração da linha de processamento, o triturador de impacto. Esta máquina é uma maravilha da engenharia de força. No seu interior, martelos de aço maciço, pesando centenas de quilos cada, estão montados num rotor. Este rotor gira a uma velocidade alucinante, 1.800 rotações por minuto, 1.800 vezes a cada 60 segundos. O RAP é atirado para dentro desta câmara e é pulverizado por esta força implacável. O objetivo não é apenas partir as pedras. O impacto violento separa o betume antigo e endurecido dos agregados de pedra. Asas de impacto ajustáveis dentro da câmara garantem que nada sai até ter o tamanho certo. O resultado é um fluxo constante de partículas perfeitamente calibradas, com um tamanho controlado entre 0,5 polegada e 2 polegadas. O que entrou como entulho caótico sai como um recurso uniforme e valioso. Uma única central pode processar entre 100 e 300 toneladas deste material por hora. O agregado está agora limpo, classificado e tem o tamanho certo, mas ainda está morto. O betume antigo está rígido e inativo. Para o trazer de volta à vida, é preciso fogo. O RAP triturado é agora transportado para a fase mais quente do processo, o secador de tambor rotativo. Imagine um cilindro de aço gigante, com dezenas de metros de comprimento, ligeiramente inclinado e a girar lentamente. O RAP entra por uma extremidade. Pela outra, um queimador maciço, alimentado a gás natural ou óleo combustível, dispara um fluxo de ar superaquecido. A temperatura no interior atinge os 250 a 300 graus Fahrenheit. Aqui, o controlo é tudo. As apostas são muito altas. Se o material aquecer demasiado, o betume, que é a base de petróleo, simplesmente queima, oxida e torna-se inútil. Se aquecer de menos, a umidade não evapora e o betume não amolece. Por isso, as centrais modernas usam um sistema genial de duplo tambor. O RAP não toca na chama direta. Em vez disso, é aquecido pelo ar quente que flui através dele. À medida que o tambor gira, aletas no interior levantam o RAP e deixam-no cair através da corrente de ar quente, criando uma cortina de material. Pode-se quase sentir o cheiro. A umidade evapora-se instantaneamente. O betume antigo e cinzento começa a amolecer, começa a brilhar. O que entrou como pedra cinzenta e morta sai pela outra extremidade como um agregado preto, brilhante e reanimado. O asfalto antigo está quase pronto para a sua segunda vida, mas para a receita perfeita da estrada do futuro, falta um componente: o ingrediente secreto. Todos os anos, o mundo descarta milhares de milhões de pneus. São um dos maiores problemas de resíduos do planeta. Foram concebidos para serem indestrutíveis. Mas para um engenheiro de estradas, esta indestrutibilidade é uma virtude. Se conseguirmos triturar pneus e misturá-los no asfalto, a estrada herda essa elasticidade e durabilidade. Mas como se destrói algo concebido para não ser destruído? A resposta é ciência de ponta: trituração criogênica. Os pneus velhos são recolhidos e limpos. O aço das cintas é removido. Depois, os pedaços de borracha são mergulhados em nitrogênio líquido.
O nitrogênio líquido arrefece a borracha para temperaturas negativas extremas. A borracha, normalmente elástica, torna-se subitamente dura e quebradiça como vidro. Neste estado frágil, ela é enviada para moinhos de martelos. O que antes absorveria o impacto, agora estilhaça-se em milhares de pedaços minúsculos. O resultado é um pó fino e uniforme, chamado borracha granular, crumb rubber. Este processo é incrivelmente eficiente. De cada tonelada de pneus velhos, a central produz entre 700 a 800 quilos de borracha granular padronizada. Este pó preto não é lixo. É um aditivo de alta tecnologia que irá tornar o asfalto mais forte, mais silencioso e mais resistente a fissuras. Agora temos todas as peças. Estamos no coração da central, o tambor misturador. É aqui que a receita multimilionária é preparada. É uma dança de temperaturas e proporções. Primeiro, o agregado virgem, pedra nova, acabada de extrair, entra num secador separado. É aquecido muito mais, até 300 ou 350 graus Fahrenheit. Este agregado superaquecido funciona como um motor térmico. Depois, todos os ingredientes encontram-se no misturador. O agregado virgem superaquecido, o RAP, já quente do seu próprio secador, e a borracha granular. O calor intenso da pedra nova transfere-se para o RAP, ativando completamente o betume antigo. As pás dentro do misturador giram, misturando tudo num caldeirão violento e controlado. A proporção de RAP numa mistura padrão é de 20 a 50%, mas em centrais avançadas eles adicionam rejuvenescedores, compostos químicos especiais que restauram a elasticidade perdida do betume antigo. Com estes, a proporção de RAP pode disparar até aos 70%. A borracha granular funde-se na mistura, criando o asfalto emborrachado. Todo o processo é monitorizado por sensores de temperatura e fluxo. Finalmente, a mistura final, uma massa preta, fumegante e homogênea, é descarregada num silo quente. Este silo funciona como uma garrafa térmica gigante, mantendo o asfalto a uns constantes 275 graus Fahrenheit, impedindo que arrefeça. A mistura perfeita está pronta. Caminhões basculantes com caçambas pré-aquecidas alinham-se por baixo. Eles são carregados e partem imediatamente para o local da construção. A partir deste segundo, começa a corrida mais importante de todas, a corrida contra o tempo. No local da obra, a equipe de pavimentação está pronta. O caminhão basculante despeja a sua carga fumegante na tremonha da pavimentadora de asfalto. A temperatura da mistura ainda está entre 270 a 300 graus Fahrenheit. A máquina avança e um sem fim distribui o asfalto uniformemente. Na parte de trás, uma placa de ferro pesada e aquecida, chamada mesa, alisa o asfalto, criando uma camada com a espessura exata, geralmente entre 1,5 polegadas e 3 polegadas. Mas o asfalto ainda está macio e cheio de ar. Imediatamente atrás da pavimentadora, vêm os rolos. Esta é a fase mais crítica de todo o processo. Primeiro, rolos de aço vibratórios. O seu peso maciço e a vibração forçam as pedras a encaixarem-se, removendo o ar e dando a compactação inicial. Logo atrás deles, vêm os rolos pneumáticos, máquinas estranhas com múltiplas rodas de borracha. Eles amassam a superfície, selando os poros e garantindo uma coesão perfeita. Mas toda esta operação tem um inimigo, a temperatura. A equipa tem uma janela muito curta. Todo o trabalho de compactação tem de estar terminado antes que a temperatura do asfalto desça abaixo dos 180 graus Fahrenheit. Abaixo desse ponto crítico, o betume começa a endurecer demasiado. Perde a sua capacidade de colar. Se os rolos passarem sobre ele, podem fraturar a ligação em vez de a selar. O trabalho é perdido. A equipa move-se com uma precisão militar. O vapor sobe da estrada negra, enquanto os rolos dão as passagens finais. Eles conseguiram. Em apenas algumas horas, a estrada que era lixo endurece e está pronta para o tráfego. Mas a história ainda não acabou. Sabia que só nos Estados Unidos, os veículos percorrem mais de 3,2 trilhões de milhas por ano? Isso é uma exigência que requer manutenção constante.
Sabia que a adição de borracha de pneu ao asfalto não só o torna mais duradouro contra fissuras, como também reduz o ruído da estrada, tornando as viagens mais silenciosas? E sabia que a economia global ligada a este material que pisamos todos os dias, o asfalto, está avaliada em mais de 300 mil milhões de dólares? 100 milhões de toneladas de asfalto velho, milhões de pneus gastos que pareciam ter chegado ao fim da sua vida. Onde antes víamos lixo, a engenharia viu uma oportunidade. Já não é o fim de um ciclo, é um ciclo fechado. Desde a remoção cirúrgica, passando pelo rugido do triturador a 1.800 rotações por minuto, pelo fogo controlado do rejuvenescedor e pela ciência fria da trituração criogênica. O resultado é este: um tapete preto perfeito, mais forte, mais silencioso e mais sustentável do que antes. É a prova clara de como a engenhosidade humana pode pegar nos resíduos de ontem e transformá-los, literalmente, no caminho para o amanhã. E permite-nos conduzir, uma e outra vez, sobre as estradas que um dia deitamos fora. Todos os segundos no nosso planeta são vendidas 20 mil garrafas de plástico. 20 mil! E menos de 10% delas terão a oportunidade de serem recicladas. Como é que uma destas garrafas, um símbolo da nossa cultura do descartável, pode transformar-se no seu casaco de lã polar favorito? A resposta está num processo de transformação tão engenhoso quanto crucial para o futuro do nosso planeta. A escala do problema é difícil de compreender. Anualmente, a humanidade produz cerca de 400 milhões de toneladas de plástico. Deste volume colossal, mais de 8 milhões de toneladas acabam nos nossos oceanos, formando ilhas de lixo e ameaçando a vida marinha. Uma única garrafa de plástico deixada na natureza pode levar mais de 450 anos a decompor-se, 4 séculos e meio. Por isso, a reciclagem de plástico não é uma opção, é uma necessidade urgente. É uma batalha contra o tempo e contra o nosso próprio desperdício. E é uma batalha que a indústria está a começar a travar com tecnologia e inovação. Cerca de 60% de todas as fibras sintéticas usadas para vestuário no mundo já não vêm diretamente do petróleo, mas sim de garrafas recicladas como estas. A viagem desta garrafa começa nos centros de recolha, onde montanhas de plástico aguardam. É uma visão avassaladora, um testemunho tangível do nosso consumo. Mas, tal como o metal, cada uma destas garrafas é uma promessa de um novo começo. Mas, antes que qualquer transformação possa ocorrer, é preciso ordem no caos. O primeiro passo na vida nova de uma garrafa de plástico é uma triagem rigorosa. Numa fábrica de reciclagem, as garrafas viajam em passadeiras rolantes, onde são separadas por tipo de plástico e, crucialmente, por cor. O plástico transparente, conhecido como PET, tereftalato de polietileno, é o mais valioso e versátil. É usado para criar novas garrafas ou fibras de alta qualidade. Os plásticos coloridos, verdes, azuis ou castanhos seguem um caminho diferente, sendo normalmente transformados em produtos que não exigem transparência. Este processo de triagem é um balé de alta tecnologia. Sensores ópticos analisam cada garrafa numa fração de segundo, identificando o seu tipo de polímero e cor. Jatos de ar comprimido, controlados por computador, disparam com precisão, empurrando as garrafas para os contentores corretos. Em algumas linhas, braços robóticos trabalham lado a lado com operadores humanos, garantindo que a separação seja o mais pura possível. E aqui, há um detalhe que faz toda a diferença e que começa em nossas casas. A qualidade da matéria-prima final depende drasticamente da limpeza inicial das garrafas. Uma simples ação de passar a garrafa por água antes de a deitar fora remove resíduos de açúcar e outras impurezas, melhorando enormemente a eficiência do processo e a qualidade do plástico reciclado. É um pequeno gesto com um impacto gigante. Depois de meticulosamente separadas, as garrafas estão prontas para a sua primeira grande transformação física. Elas são transportadas para uma máquina que funciona como um liquidificador industrial gigante, a trituradora. O som é menos brutal que o do triturador de carros, mas o processo é igualmente eficaz. Lâminas afiadas rasgam e cortam as garrafas, transformando-as em milhares de pequenos fragmentos, conhecidos na indústria como flakes ou flocos.
O que antes eram recipientes volumosos e cheios de ar, agora é uma matéria-prima densa e compacta, fácil de manusear e transportar. Mas o processo de purificação ainda não terminou. Estes flocos coloridos são submetidos a vários banhos de limpeza. São lavados em água quente e detergentes especiais para remover quaisquer vestígios de etiquetas, cola e outras impurezas que tenham sobrevivido à triagem inicial. A pureza é a chave. Quanto mais limpos forem os flocos, mais forte e de maior qualidade será o produto final. Após a lavagem, os flocos são secos em grandes centrifugadoras e secadores de ar quente, até que toda a umidade seja removida. O resultado é uma montanha de pequenos pedaços de plástico brilhante, parecidos com confetes. Vistos de perto, é difícil acreditar que isto já foi uma garrafa de água ou de refrigerante. Cada floco é como um tijolo microscópico, pronto para ser usado na construção de algo inteiramente novo. Os flocos de plástico, limpos e secos, são a matéria-prima, mas ainda não estão na sua forma mais versátil. Para se tornarem um recurso universal, capaz de ser usado em qualquer fábrica de plásticos do mundo, precisam de passar por uma última e crucial transformação. Esta é a fase da granulação. Os flocos são alimentados numa máquina chamada extrusora. No seu interior, um parafuso gigante, conhecido como fuso, aquece e comprime os flocos. O plástico derrete, transformando-se numa massa viscosa e homogênea, como mel espesso. A temperatura é controlada com extrema precisão. Um aquecimento excessivo pode degradar o plástico, enfraquecendo as suas cadeias poliméricas. Um aquecimento insuficiente não o derreterá por completo. Esta massa de plástico derretido é então forçada a passar através de uma placa com pequenos orifícios, saindo do outro lado como longos fios de esparguete de plástico. Estes fios passam imediatamente por um banho de água para arrefecer e solidificar. Em seguida, uma lâmina rotativa corta-os em pequenos cilindros de poucos milímetros de comprimento. São estes os pellets ou grânulos. Pequenas e uniformes, estas pérolas de plástico reciclado são a forma final da matéria-prima. São fáceis de armazenar, transportar e dosear nas máquinas de produção. O ciclo de transformação da garrafa está completo. O que era um resíduo incômodo é agora um produto valioso, pronto para ser enviado para fábricas e começar a sua segunda vida. A partir destes grânulos, a magia acontece. Eles podem ser derretidos e moldados numa variedade quase infinita de novos produtos. A aplicação mais surpreendente é talvez no mundo da moda. Os grânulos são derretidos novamente e extrudidos através de fieiras com orifícios microscópicos para criar fios de poliéster. Estes fios são depois tecidos para fazer tecidos macios e duráveis. Para produzir um casaco de lã polar, são necessárias apenas cerca de 25 garrafas de plástico recicladas. O mesmo material pode ser usado para fazer alcatifas, enchimento para sacos-cama ou mesmo calçado desportivo. Mas a sua nova vida não se limita ao vestuário. Os grânulos podem ser moldados por injeção para criar novos recipientes, mobiliário de jardim, peças para parques infantis ou componentes para automóveis. O ciclo parece perfeito. No entanto, ao contrário do metal, o plástico tem um limite. A cada ciclo de aquecimento, trituração e fusão, as longas cadeias de polímeros que dão ao plástico a sua força e flexibilidade encurtam-se e enfraquecem. É o que se chama de estresse térmico e mecânico. Após cerca de 5 ou 6 ciclos de reciclagem, o plástico perde grande parte das suas propriedades originais. Torna-se mais quebradiço, menos transparente e mais difícil de trabalhar. Já não pode ser usado para fazer uma garrafa transparente ou uma fibra de alta qualidade. A sua jornada de reencarnação tem um fim. Mas mesmo quando o plástico atinge este limite, a sua história não termina necessariamente. Inicia-se um processo conhecido como downcycling, ou reciclagem para aplicações de menor exigência. O plástico que já não serve para fazer garrafas pode ser misturado com outros materiais para criar tábuas de plástico para mobiliário de exterior, painéis de construção ou até mesmo ser adicionado ao asfalto para tornar as estradas mais duráveis. E se no final nenhuma destas opções for viável, ainda resta uma última possibilidade: a recuperação de energia.
Em instalações especializadas, o plástico pode ser incinerado de forma controlada para gerar calor e eletricidade. Não é a solução ideal, pois liberta dióxido de carbono, mas pelo menos aproveita a energia contida no material e reduz a necessidade de queimar combustíveis fósseis. Mas a ciência não para, e o que hoje é um limite, amanhã pode ser um novo começo. A fronteira da reciclagem de plástico está a expandir-se para o nível molecular. Existem métodos avançados, como a pirólise, que prometem fechar o ciclo de uma vez por todas. Neste processo, o plástico é aquecido a temperaturas de cerca de 700 graus Celsius, na ausência de oxigênio. Em vez de queimar, as suas moléculas quebram-se, revertendo aos seus componentes básicos, gases e óleos, que podem ser usados para criar plástico virgem de novo, ou mesmo como combustível. Outra tecnologia, a hidrólise, usa água a alta pressão para alcançar uma decomposição molecular semelhante. E enquanto estas tecnologias se desenvolvem, o impacto da reciclagem que já existe é tangível. Lembre-se, para fabricar um único casaco de lã polar, são necessárias apenas cerca de 25 garrafas de plástico recicladas. E talvez o mais promissor de tudo, em laboratórios de todo o mundo, cientistas estão a trabalhar no desenvolvimento de polímeros de nova geração, plásticos desenhados desde o início para serem infinitamente recicláveis, sem nunca perderem as suas propriedades, tal como o metal. Um futuro onde o plástico também pode alcançar a imortalidade. Voltamos ao início. A cada segundo, 20 mil garrafas de plástico. O número é avassalador. É fácil sentirmos-nos pequenos perante uma escala tão grande, mas a viagem que fizemos mostra-nos que a mudança acontece uma garrafa de cada vez. Vemos uma última garrafa a ser apanhada, a viajar pela linha de triagem, a ser triturada em flocos, a renascer como grânulos e a ser tecida num fio brilhante. Esse fio torna-se parte de um casaco quente e confortável. A cena final mostra uma pessoa a usar esse mesmo casaco, no cume de uma montanha, a olhar para uma paisagem natural e imaculada. A reciclagem não é apenas uma tecnologia complexa que acontece em fábricas distantes. É uma escolha. É a ponte entre um ato simples, o nosso, e um resultado poderoso. É a prova de que podemos pegar num símbolo do desperdício e transformá-lo em algo duradouro, útil e até belo. E essa escolha, disponível para cada um de nós, tem o poder de proteger o mundo que tanto gostamos de explorar. Da próxima vez, vamos descobrir como são criados os materiais que, por desígnio, são feitos para durar séculos. Imagine que a lata de alumínio em suas mãos já viveu várias vidas. Talvez, em uma existência anterior, ela tenha sido parte de uma esquadria de janela, de um componente automotivo, ou até mesmo da asa de um avião. E daqui a 60 dias, depois de você a descartar, ela estará novamente na prateleira de uma loja, pronta para um novo começo. Isso não é mágica. É um ciclo infinito de renascimento que transformou a reciclagem de alumínio em uma superpotência industrial. Pense nisto: 75% de todo o alumínio já produzido pela humanidade ainda está em uso hoje, movendo-se em um ciclo perpétuo. Como isso é possível? Como uma montanha de lixo se transforma em um produto puro e brilhante, economizando no processo 95% da energia necessária para a produção primária. Para encontrar a resposta, precisamos seguir o caminho do metal, desde o momento em que ele é considerado um resíduo sem valor, até seu renascimento triunfante como matéria-prima de alta tecnologia. Tudo começa aqui, em pátios de preparação que se estendem por uma área equivalente a vários campos de futebol, um mar cintilante de metal descartado. Diariamente, comboios de caminhões chegam em um fluxo incessante, cada um carregando toneladas de sucata de alumínio. Eles se posicionam e, com um rugido hidráulico, inclinam seus contêineres, despejando uma avalanche de prata sobre correias transportadoras gigantescas que alimentam a área de armazenamento. Latas de cerveja de supermercados, bandejas de comida de bairros e restos industriais de alumínio se unem em pilhas imponentes de metal cintilante, formando verdadeiras montanhas prateadas que brilham sob o sol industrial. No local, técnicos realizam uma rápida inspeção preliminar, seus olhos treinados, rejeitando qualquer carga contaminada com impurezas excessivas ou materiais perigosos. A atmosfera no pátio é sempre de alta velocidade,
um balé mecanizado, onde milhares de toneladas de alumínio chegam diariamente. Este lugar é a verdadeira linha de frente do processo de reciclagem. O portal onde todo o material recebido é preparado para a próxima fase, uma fase de precisão cirúrgica. A própria economia impulsiona este ciclo implacável. Uma lata de alumínio descartada vale várias vezes mais do que uma garrafa de plástico PET, dando tanto a indivíduos quanto a empresas um forte incentivo financeiro para devolver o alumínio ao ciclo de produção. É por isso que os Estados Unidos se classificam consistentemente entre as nações líderes nas taxas de recuperação de alumínio, garantindo um fornecimento doméstico estável e robusto de material reciclado para suas indústrias. Mais de 1/3 do suprimento anual do país vem dessas montanhas de sucata. Mas esta pilha caótica de metal, por mais vasta que seja, é inútil até se tornar perfeitamente pura. E para isso, é necessário um olho capaz de ver mais rápido e com mais precisão do que qualquer ser humano. A partir das montanhas de sucata, o alumínio é alimentado em longas correias transportadoras, que se movem continuamente, levando o metal para o coração tecnológico da instalação. Aqui, a velocidade humana é irrelevante. O trabalho é feito por olhos eletrônicos. Sensores ópticos, agindo como guardiões de alta tecnologia, escaneiam milhares de fragmentos por segundo. Eles identificam o alumínio com base em sua cor distinta e refletividade à luz, um processo de triagem que levaria uma eternidade para uma equipe de humanos realizar. Imediatamente depois, ímãs de alta potência, com uma força invisível e implacável, arrancam quaisquer metais ferrosos da correia com um puxão magnético, descartando impurezas como tampas de aço perdidas. Ao mesmo tempo, jatos de ar comprimido, precisamente cronometrados, disparam com a precisão de um sniper, soprando plásticos, papel e outros detritos mais leves para longe do fluxo principal de alumínio, separando os materiais com uma eficiência implacável. Em câmera lenta, o processo parece uma dança tecnológica, onde cada elemento é pesado, identificado e julgado em uma fração de segundo. Através de múltiplas camadas de separação, a mistura outrora caótica de resíduos transforma-se gradualmente em fluxos mais uniformes de alumínio, agrupados em pilhas de prata cintilante, cada vez mais puras. A partir deste ponto, o fluxo de alumínio é quimicamente consistente e rigorosamente controlado. Uma matéria-prima de alta qualidade, pronta para avançar mais profundamente no processo de reciclagem. Agora o alumínio está puro, mas para o calor devorador do forno de fusão, ele ainda é demasiado grande e disforme. Precisa ser pulverizado, reduzido a uma forma que possa ser consumida pelo fogo. O alumínio purificado é agora alimentado em um sistema de trituração maciço, uma máquina projetada para destruição brutal e eficiente. As correias transportadoras despejam constantemente latas de cerveja, bandejas de comida e sucata industrial entre dois rolos de aço que giram em direções opostas, revestidos com dentes afiados como presas. Com uma força de esmagamento intensa, o metal estilhaça-se instantaneamente. Não há resistência, apenas submissão à força mecânica. Estalos metálicos agudos ecoam pelo chão da fábrica, um som que fala de poder bruto. Em apenas algumas rotações, centenas de quilogramas de alumínio são puxados para dentro das mandíbulas da máquina e reduzidos a pequenos fragmentos uniformes. A máquina opera com uma precisão quase programada, uma besta de aço que não conhece fadiga. Lâminas rotativas e martelos de esmagamento auxiliam os rolos, permitindo que o sistema lide até com peças de alumínio espessas e rígidas, que são rasgadas com a mesma facilidade que papel. Sob o brilho da iluminação industrial, um fluxo contínuo de cacos prateados é despejado, caindo em cascata na correia inferior, como um riacho cintilante, uma cachoeira de metal. Um sistema de peneiras vibratórias na saída controla o tamanho dos fragmentos, garantindo que todo o alumínio triturado seja reduzido a uma dimensão consistente, enviando pedaços maiores de volta para uma segunda passagem pelas mandíbulas. Isso cria uma matéria-prima estável e uniforme para a próxima etapa do processo, de sólido a granular. Agora, estes fragmentos estão prontos para viajar ao coração de todo o processo, para o inferno.
Os fragmentos de alumínio triturados são alimentados diretamente em fornos industriais, o coração pulsante de todo o processo de reciclagem. Dependendo do tipo de sucata e do uso final desejado, a planta pode utilizar fornos reverberatórios, fornos rotativos ou fornos a arco elétrico. Cada tipo é um sistema de engenharia selado, um colosso de aço e refratários meticulosamente projetado para controlar 3 parâmetros críticos simultaneamente: temperatura, fluxo de ar e taxa de mistura de material. A temperatura interna é mantida estável entre 660 e 750 graus Celsius. Um calor intenso o suficiente para derreter o alumínio sem vaporizar os valiosos componentes da liga. O alumínio é carregado através da escotilha superior ou de uma calha basculante, caindo no banho de metal líquido com um chiado abafado. Uma vez dentro, é constantemente agitado por pás mecânicas gigantes ou por injeções controladas de ar para garantir uma fusão homogênea. Ao longo de todo o processo de fundição, sensores térmicos e analisadores químicos operam continuamente, agindo como os sentidos do sistema, garantindo que cada lote de alumínio fundido atenda a especificações técnicas precisas. Este é o estágio climático onde tudo converge: pressão, calor, reações químicas e sistemas mecânicos. Um único erro de controle poderia transformar um lote inteiro de metal valioso em desperdício inutilizável. Mas quando cada elemento funciona em perfeita harmonia, o resultado é um fluxo de metal fundido puro. Para eliminar os contaminantes finais, um agente de fluxo especial é adicionado ao alumínio fundido. Ao reagir, o fluxo liga-se quimicamente às impurezas para formar uma camada leve e flutuante de escória na superfície, que é então removida mecanicamente, como a nata do leite. Em sistemas mais avançados, gases inertes como argônio ou cloro são injetados na base do forno. Estas microbolhas permeiam a massa fundida, capturando o excesso de oxigênio e hidrogênio e levando-os à superfície para remoção, purificando o metal a um nível molecular. O metal é fogo líquido puro, mas para se tornar útil, ele precisa ser domado, recebendo uma forma sólida e previsível. Uma vez que o alumínio fundido atinge a pureza desejada, ele é direcionado para a área de fundição, onde começa a assumir sua primeira forma física definida. Esta é a transição crucial do líquido para o sólido, de uma massa de metal amorfa e ardente para unidades estruturadas que podem ser medidas, empilhadas e transportadas. O alumínio é despejado em moldes de aço, grafite ou materiais especializados resistentes ao calor, preenchendo cada cavidade com um brilho laranja avermelhado. Uma vez que o alumínio se solidifica dentro do molde, um processo que leva apenas alguns minutos, um sistema hidráulico empurra suavemente a partir do fundo, liberando o metal sólido das paredes do molde de aço. Grampos mecânicos, fortes e precisos, agarram o pesado lingote, muitas vezes pesando dezenas de quilogramas, levantando-o do leito de fundição e colocando-o em uma correia transportadora de aço paralela. A partir da área de fundição, fileiras de lingotes de alumínio sólidos iniciam sua jornada firme para a frente, perfeitamente alinhados como tijolos de metal, marcando a conclusão de um ciclo de produção completo dentro do forno. Mas este ainda não é o produto final. Cada lingote, ainda quente, passa por um conjunto de rolos de aço maciços que giram em direções opostas. Uma pressão tremenda, medida em centenas de toneladas, achata e alonga o bloco de alumínio. Este processo é repetido em múltiplos suportes de rolos, com o espaço entre cada par diminuindo gradualmente. Como resultado, um lingote que originalmente mede de 20 a 25 centímetros de espessura é progressivamente transformado em uma fina e uniforme folha de metal, com espessura de apenas alguns centésimos de polegada. Um fino sistema de resfriamento com névoa de água mantém a superfície estável, evitando rachaduras ou empenamentos. No estágio final, a folha atinge sua espessura-alvo e é guiada para a frente em uma fita contínua, sendo firmemente enrolada em grandes bobinas. A partir deste rolo gigante, começa uma nova jornada, uma que devolverá o alumínio diretamente às nossas mãos. Mas antes de o ciclo se fechar, vamos recuar por um momento. Sabia que uma lata de alumínio pode completar todo o ciclo de reciclagem e voltar para a prateleira de uma loja em apenas 60 dias?
A reciclagem de alumínio economiza até 95% da energia em comparação com a produção a partir de minério virgem. Essa energia economizada anualmente é suficiente para abastecer milhões de lares todos os anos. E reciclar apenas uma lata de alumínio economiza energia suficiente para manter uma televisão funcionando por 3 horas. E assim o círculo se fecha. Das enormes bobinas de alumínio reciclado, o processo de formação de latas começa estampando finas folhas de alumínio em discos redondos e planos. Estes discos são alimentados em uma prensa de estampagem profunda, onde, em um único e poderoso golpe, o metal é esticado em uma pequena forma de copo. Finalmente, a superfície externa é decorada usando impressão de rotogravura de alta velocidade, permitindo que milhares de latas por minuto sejam finalizadas com rótulos precisos e vibrantes. As latas concluídas são então empilhadas em lotes, prontas para entrar na linha de enchimento e selagem e de volta às prateleiras das lojas. 75% de todo o alumínio criado pelo homem continua sua jornada infinita. De montanhas de lixo a produtos brilhantes em nossas mãos. Todos os dias, centenas de milhões de latas são consumidas em todo o mundo, mas o valor de uma lata de alumínio não termina no momento em que é usada. Uma vez vazia, ela enfrenta uma encruzilhada crítica: ser descartada como lixo, terminando sua jornada em um aterro, ou ser colocada no contentor de reciclagem correto, desbloqueando seu potencial para um renascimento quase infinito. A jornada do alumínio nunca termina. Ele apenas espera pelo início do próximo ciclo.